Usada. Essa palavra me persegue até hoje. Ecoa dentro de mim como se fosse o único som que ainda restou depois do silêncio da vergonha. Fui usada por ele, pelo homem que todos ali chamavam de santo, de pai espiritual, de servo, de Deus. E o que mais dilacera é saber que minha mãe sabia. Sabia de tudo. E mesmo assim, me entregou. Eu tinha só 11 anos quando tudo começou. 11. Uma idade em que a gente devia estar brincando de boneca, aprendendo a fazer trança ou ajudando a mãe a amassar pão. Mas minha infância foi roubada. Tirada de mim não por um estranho qualquer, mas por alguém que eu chamava de padre e por uma mulher que eu chamava de mãe. A gente morava numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo conhece. Todo mundo, e ninguém ousa levantar a voz contra a igreja. O padre Antônio era a figura mais respeitada da região. Andava de batina branca, falava manso, olhava no olho e fazia as mulheres da vila suspirarem de emoção com seus sermões. Diziam que ele tinha o dom. Pois é, e eu? Eu era só a filha da Dona Hilda, uma costureira de mãos calejadas e fé cega. Mãe solteira, devota, dessas que beijava o terço antes de dormir e nunca ousava questionar um homem de Deus. Foi ela quem me levou pela primeira vez até a casa paroquial. Vai ajudar o padre, minha filha. Ele precisa de alguém para limpar as coisas, passar um pano, preparar um chá. Eu fui, com medo e curiosidade. Ele me recebeu com um sorriso largo e olhos que me analisavam como se eu fosse um bicho exótico. Linda menina, ele disse. Eu lembro até hoje. Linda menina. Nos primeiros dias era só serviço mesmo. Varri o chão, tirei poeira, lavei louça. Ele falava comigo o tempo todo. Fazia perguntas sobre minha escola, minha mãe, minhas amizades. Às vezes me dava uma bala ou um livrinho de oração. Eu voltava para casa e contava tudo para minha mãe, que me mandava calar. Não fica tagarelando. O que é da igreja, fica na igreja. Com o tempo, ele começou a pedir que eu ficasse mais. Depois das missas, nos dias de semana, quando não tinha ninguém por perto. Dizia que precisava de ajuda especial. E aí, começaram os toques. No início, disfarçados. Uma mão no ombro, depois nas costas. Um beijo na testa, mais demorado do que o normal. Eu me encolhia, mas não entendia direito. Era só uma menina. E o que mais me confundia era ver minha mãe me entregar a ele com tanto orgulho. Ela é obediente, padre. Pode confiar. Um dia ele me chamou até o quarto dele. Eu tremia inteira. Disse que ia me ensinar uma oração especial, que só os mais puros podiam aprender. Me fez ajoelhar. Mandou eu fechar os olhos. A oração nunca veio. O que veio depois destruiu tudo o que eu acreditava. E ainda assim, no dia seguinte, minha mãe me mandou voltar. Eu tentei contar. Tentei dizer. Falei com palavras simples, de criança. Mãe, o padre fez uma coisa estranha. Ela me deu um tapa seco, no rosto. Não ouse levantar falso testemunho contra o servo de Deus. A dor daquele tapa doeu mais que qualquer coisa que o padre já tinha feito. Porque ali, eu percebi que estava sozinha. Sozinha no mundo. A minha própria mãe escolheu o padre. E isso, minha filha, isso não tem perdão. Com o tempo, eu parei de lutar. Fingia que estava doente, que tinha tarefa da escola, qualquer desculpa para não ir. Mas minha mãe sempre dava um jeito. Não envergonha a família. Vai logo. Ela me arrumava, penteava meu cabelo e me entregava como quem oferece uma flor num altar.
Eu não era flor. Eu era oferenda. Sacrifício. Anos se passaram assim. Anos. Ninguém desconfiava de nada. E quem ousasse suspeitar era taxado de pecador, de invejoso. O padre era intocável. Intocável. Menos por mim. E eu me tornei sombra. Cresci com medo de tudo. Medo de homem. Medo de Deus. Medo da vida. Quando completei 16, o padre começou a me evitar. Disse que eu já não era mais pura. Como se ele mesmo não tivesse arrancado isso de mim. Passou a chamar outras meninas. Meninas novas. E eu via. Eu via os mesmos olhos assustados, as mesmas desculpas, os mesmos silêncios. E minha mãe continuava ajudando. Levando as meninas, organizando os horários. É para o bem da igreja, ela dizia. Foi só depois que fugi de casa, aos 19, que consegui entender o tamanho da ferida que eu carregava. Fui para a cidade grande, trabalhei de doméstica, depois de atendente de lanchonete. Conheci gente. Boa gente ruim. Mas a dor, essa me acompanhava em tudo. Eu chorava sozinha no meu quarto, sem saber por quê. Achava que era fraca, que era errada. Só anos depois, já com quase 30, é que eu consegui falar. Procurei ajuda. Contei minha história. Ouviram. Acreditaram. Mas nada apagava o passado. Nada traria de volta a menina que fui. E o mais cruel é que o padre continuava lá. Velho, ainda de batina. Ainda elogiado nas missas. E minha mãe, ainda na primeira fila. Orgulhosa. Fingindo que nada aconteceu. Eu nunca voltei. Nem pro vilarejo, nem pra ela. Um dia ela me mandou uma carta. Dizia que estava doente, que queria me ver. Não fui. Não tive coragem. Guardei a carta numa gaveta. Às vezes abro, leio, choro. Mas não respondo. Não consigo. Hoje eu vivo em paz. Mais ou menos. Casei. Tive um filho. Nunca deixei ninguém chegar perto dele sem minha permissão. Cresceu num lar cheio de cuidado. Mas mesmo assim, tem noites em que acordo suando, ouvindo aquela voz mansa do padre no meu ouvido. Linda menina. Se você também já passou por uma história parecida, confere se está inscrito aqui no canal e deixa nos comentários o que você faria no meu lugar. Demorei muitos anos para entender que o que aconteceu comigo tinha nome, que não era só um pecado escondido, como a minha mãe dizia nas entrelinhas, quando tentava justificar o injustificável. Era abuso, era crime, era traição, da carne, da fé, do sangue. Mas naquele tempo, naquela cidadezinha apertada onde as verdades morriam abafadas entre os bancos da igreja e os panos de renda da minha mãe, ninguém falava disso. E foi por isso que, mesmo depois de sair de lá, mesmo longe daquele inferno, eu continuei presa. Presa num silêncio que me sufocava. Tinha medo de abrir a boca e ninguém acreditar. Medo de ser chamada de louca, de mentirosa, de endemoniada. Porque, veja bem, não era qualquer homem. Era o padre. E não era qualquer mulher. Era a minha mãe. Eu era só uma garota com um passado confuso e olhos tristes demais para minha idade. Fiquei anos sem contar para ninguém. Nem para os homens com quem me envolvi. Nem para uma amiga mais próxima. Até que um dia, do nada, aconteceu. Foi com uma psicóloga. Eu nem fui para falar disso. Fui por causa de umas crises de pânico que vinham do nada, que me faziam suar, tremer, sentir vontade de correr sem destino. E ela, com um jeito calmo, foi cavando. Um dia me perguntou: "Você se sentia segura?" Na infância? E foi aí que tudo desabou. Chorei por horas. Era como se um muro de pedras tivesse desmoronado dentro de mim.
Eu falei. Pela primeira vez. Com todas as palavras. E ela não me julgou. Não se assustou. Não duvidou. Só me olhou nos olhos e disse: Você foi muito corajosa por sobreviver. E eu nunca tinha pensado nisso. Sobreviver. Eu não me via assim. Me via como alguém fraca, suja, quebrada. Mas naquele dia, aquela frase mudou tudo. Sobreviver é um ato de coragem. Sobreviver sendo criança. Sem voz, sem apoio, sem colo. Sobreviver sendo traída por quem devia proteger. Pois é. Foi ali que eu comecei a me reconstruir. A primeira coisa que fiz foi escrever. Peguei um caderno velho e fui colocando tudo no papel. Cada lembrança, cada detalhe. Chorei em cada linha. Tremia, mas continuei. Como se ao escrever, eu estivesse tirando aquele peso do corpo. Depois, fui para um grupo de apoio. Mulheres que tinham passado por coisas parecidas. Cada uma com sua história, sua dor. E ali, eu percebi que não era só comigo. Que existiam outras como eu. Feridas, mas vivas. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa estranha. Raiva. Eu sempre tinha me visto como culpada, como pecadora. Mas ali, ouvindo aquelas mulheres e relembrando o que me fizeram, eu senti raiva. Do padre, da minha mãe, daquela comunidade hipócrita, da minha própria vergonha. E essa raiva, em vez de me destruir, me deu força. Comecei a estudar. Voltei a estudar. Fiz supletivo. Depois entrei num curso técnico. Depois numa faculdade. Assistência social. Eu queria entender como o mundo funcionava pra gente como eu. Gente invisível. Gente marcada por dentro. Trabalhei em abrigos, em ONGs, em centros de acolhimento. E em cada rosto triste que eu via, eu enxergava a menina que fui. Mas apesar de toda essa transformação, tinha uma coisa que ainda me prendia. A carta. Aquela que minha mãe mandou quando adoeceu. Nunca tive coragem de jogar fora. Também nunca respondi. Ficava ali, dentro de uma caixinha de metal, no fundo da gaveta. E de vez em quando a saudade batia junto com o ódio, eu abria e relia. Filha, sei que errei, mas estou doente. Me perdoa. Só queria te ver. E eu me perguntava, por que agora? Por que só agora ela via que errou? Quando eu precisei, ela me negou. Me bateu. Me entregou. Meus olhos imploravam por socorro, e ela só via o altar. E agora queria o quê? Perdão? Paz? Colo? Não sei. Mas parte de mim ainda queria entender. Ainda queria ouvir da boca dela. Eu sabia. Só isso. Uma confirmação. Foi por isso que um dia eu fui. Não contei pra ninguém. Peguei um ônibus e fui até aquela cidadezinha parada no tempo. O caminho inteiro eu suava. Cada paisagem me trazia uma lembrança. A igrejinha branca. A praça com os bancos descascados. A escola, onde eu fingia que estava tudo bem. E a casa da minha mãe. Igualzinha. Um pouco mais velha. Como ela. Ela me abriu a porta com os olhos marejados. Magra. Frágil. O lenço cobrindo a cabeça. Você veio. Foi tudo o que disse. E eu fiquei ali, parada, sem saber se abraçava ou corria. Acabei entrando. A casa tinha o mesmo cheiro. De mofo, de café velho, de lembrança podre. Sentamos. Ela me serviu um chá. A mão tremia. Eu não sabia que era tão grave, murmurou. Achei que ele só gostava da sua companhia. Achei que era bênção, que era missão. Eu a encarei. Firme. Pela primeira vez, sem medo. Você sabia. Só não quis ver.
E isso é pior. Ela chorou. Pela primeira vez, vi minha mãe chorar por mim. Tarde demais. Mas chorei também, porque era minha mãe. Porque eu queria tanto aquele colo. E nunca tive. Ficamos horas em silêncio. Não teve reconciliação. Não teve abraço emocionante. Mas teve verdade. E isso, pra mim, já era mais do que eu achei que teria. Voltei pra casa leve. Não porque perdoei, mas porque tirei das costas o peso do não dito. E agora? Agora eu conto. Conto minha história para outras mulheres. Em escolas, em igrejas, em centros comunitários. E toda vez que alguém se aproxima no fim da palestra, me abraça e diz: aconteceu comigo também. Eu penso, sobrevivi por elas. Por mim. Pela menina que fui. Hoje meu filho é adolescente. Um menino bom, doce. Nunca me perguntou muito sobre o passado. Mas um dia vai. E quando ele perguntar, eu vou contar. Não para traumatizá-lo, mas para que ele saiba que o silêncio mata, que a fé cega não salva, que amor de verdade não entrega, não machuca, não cala. Se um dia eu partir antes de conseguir dizer tudo, deixo aqui cada palavra, cada lágrima, cada lembrança. Porque ninguém mais vai me silenciar. Se você também já passou por uma história parecida, confere se tá inscrito aqui no canal e deixa nos comentários o que você faria no meu lugar. Depois daquele reencontro com a minha mãe, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Mas, curiosamente, era uma parte que já estava podre, que precisava se romper para que o resto pudesse, enfim, respirar. Eu voltei daquele vilarejo com o corpo tremendo e o coração em ruínas. Mas, pela primeira vez, com a consciência de que eu não era mais a menina que ela entregou. Eu era mulher. E não devia mais nada a mim a ninguém. Nem explicação. Nem presença. Nem perdão. O silêncio da estrada na volta me pareceu até bonito. Era como se o mundo estivesse me ouvindo. Quieto, respeitando aquela dor que, por tantos anos, ficou guardada no fundo da garganta. Cheguei em casa já de noite e meu filho estava me esperando no sofá, com o pijama amarrotado e os olhos pesados. Quando me viu, correu e me abraçou. E eu chorei de novo. Mas foi outro tipo de choro. Um choro limpo. Alívio. Porque eu sabia, ali naquela hora, que com ele tudo seria diferente. Com ele eu seria a mãe que eu nunca tive. Nos dias que seguiram, eu fiquei mais calada, pensativa. Aquela visita tinha aberto feridas antigas, sim, mas também tinha escancarado verdades que eu precisava olhar de frente. Pela primeira vez comecei a pensar na morte da minha mãe. Ela estava doente. Muito. Talvez não tivesse mais tanto tempo. E por mais que o orgulho gritasse dentro de mim, algo mais fundo sussurrava: vai acabar. E depois disso você não vai mais ter chance de ouvir. Nem de dizer. Foi então que, depois de muito resistir, resolvi escrever uma carta. Escrevi à mão. Tremendo. Com raiva, com mágoa, com tudo. Mas escrevi. Falei tudo o que nunca disse. Que me senti traída, usada, largada. Que por anos dormi agarrada no travesseiro, pedindo para Deus me levar. Que tive medo de ser mãe. Medo de amar. Medo de confiar em qualquer pessoa. Que o toque dela, da minha mãe, tinha sido o primeiro a me negar proteção. E que, mesmo assim, uma parte de mim ainda doía de saudade daquele tempo em que eu era só uma criança que queria colo. Não mandei a carta. Guardei. Como guardei a dela. Era como se, nesse gesto, eu estivesse equilibrando a balança. Ela escreveu, querendo perdão. Eu escrevi querendo justiça.
Nenhuma das duas teve o que queria. Mas a verdade, entre nós, agora existia. E isso por si só já era uma forma de paz. O tempo passou. Ela piorou. Me ligaram. Uma sobrinha distante, que ainda morava no vilarejo. Disseram que minha mãe estava no hospital. Se quiser vir, vem logo. Fiquei parada com o telefone na mão por minutos. O coração gelado. E fui. De novo, sem avisar ninguém. Peguei o mesmo ônibus, o mesmo trajeto. E quando entrei no quarto, lá estava ela. Pequena, encolhida, pálida. Quase irreconhecível. Ela abriu os olhos e sorriu fraco. Você veio. Eu sentei na beirada da cama. Ela tentou segurar minha mão. E eu deixei. Pela primeira vez em anos, deixei. Mas não falei nada. Não tinha mais nada a ser dito. Ela também não falou. Só chorou. 2 lágrimas tímidas, silenciosas. E naquele silêncio, eu entendi. Ela sabia de tudo. E a culpa estava ali, morando dentro dela, fazendo o trabalho que nenhuma punição faria. Ela ia embora com aquilo. E eu? Eu ia viver. Ela morreu naquela madrugada. E eu fiquei, sozinha, no corredor do hospital, esperando um corpo que já não me doía mais. Fiz o enterro, só com o básico. Sem flores, sem homenagens. Porque o que ela me fez, nem Deus aplaudiria. Mas enterrei com dignidade. Porque, por mais que tudo tenha sido como foi, eu sou melhor do que aquilo que fizeram comigo. Eu sou filha, mas não sou continuação. Eu sou nova história. Voltei pra minha vida, pra minha casa, pro meu filho, pro meu trabalho. Mas com uma força diferente. Porque apesar de tudo, eu sobrevivi. E sobreviver, às vezes, é a vingança mais silenciosa e poderosa que se pode ter. Eu olho no espelho hoje e vejo cicatrizes. Muitas. Mas todas fechadas. Algumas ainda doem quando o tempo muda, quando o coração lembra. Mas estão lá, fechadas. Porque agora eu sou dona do meu corpo, da minha voz, do meu caminho. Decidi escrever um livro. Com a minha história. Com outras histórias. Quis transformar minha dor em arma, em farol. E ele foi publicado. Simples, mas verdadeiro. E sabe o que mais me emocionou? Foi ver outras mulheres vindo até mim, nos eventos, nas redes, e dizendo: eu também fui calada. Eu também fui entregue. Eu também sobrevivi. E eu dizia para cada uma delas: a culpa não é sua. Nunca foi. E agora? Agora a gente grita. Hoje, dou palestras. Faço rodas de conversa em comunidades. Participo de campanhas. E cada menina que olho, cada adolescente que escuta, cada mãe que chora ao meu lado, eu vejo como parte da minha cura. Porque eu não vou mais me calar. E não vou deixar que calem outras como calaram a mim. E o padre? Você pode estar se perguntando. Ele morreu. Uns 2 anos depois que minha mãe faleceu. Velho, cego, esquecido. Na última missa que celebraram para ele, eu fui. Fiquei no fundo da igreja, em pé. E quando a moça do coral começou a cantar, me deu um aperto no peito. Mas não era dor, era justiça. Ninguém sabia da minha presença. Mas eu estava lá. E por dentro eu sussurrei: agora é você quem vai ser julgado. Porque, mesmo que a justiça dos homens falhe, a do tempo, essa nunca erra. Hoje eu sou paz. Mas não a paz que vem de esquecer. A minha paz vem de lembrar e resistir. De lembrar e continuar. De lembrar e transformar. Se você também já passou por uma história parecida, confere se está inscrito aqui no canal e deixa nos comentários o que você faria no meu lugar.
O tempo passa, mas tem dores que ficam. Não como ferida aberta, mas como cicatriz que repuxa em dias de chuva. E a minha filha. A minha cicatriz fala em silêncio. Às vezes na madrugada, quando tudo tá quieto e só o relógio da cozinha insiste em respirar no compasso dos segundos, eu volto para aquele tempo. Não porque eu queira, mas porque a memória cobra. E não há oração ou reza forte que consiga calar aquilo que foi cravado em carne viva. Depois da morte do padre, muita coisa mudou naquela cidadezinha. A igreja perdeu o brilho, algumas fiéis pararam de ir. E aos poucos o altar virou só uma estrutura de madeira com cheiro de mofo e saudade mal resolvida. Gente começou a comentar, cochichar. Nada declarado, claro. Mas nos corredores, nos fundos, da feira, no balcão da farmácia, surgiam uns murmúrios. Dizem que o padre não era tão santo assim. Teve umas meninas que sumiram por uns tempos, né? A dona Hilda, será que sabia? E foi aí que eu percebi que a verdade, quando não vem pela boca, vem pelos olhos dos outros. A cidade sabia. Sempre soube. Mas fingiu não ver. Porque conveniência também é pecado. Porque proteger o nome da igreja foi mais importante do que proteger os filhos daquela terra. E porque, no fundo, ninguém queria carregar o peso de dizer: fui cúmplice. Eu não voltei mais lá depois do enterro. Nunca mais. Nem por saudade, nem por cerimônia. Aquele solo pra mim é solo maldito. E não importa o que aconteça, meu filho não vai pisar lá. Já me perguntou uma vez, curioso: mãe, você nasceu onde? E eu menti. Disse que foi em outra cidade, que era longe demais para visitar. Ele acreditou. E eu? Eu agradeci a Deus por ainda poder escolher o que revelar. Mas mesmo longe de lá, os ecos daquele passado me alcançavam. Em cada olhar de desconfiança quando contava minha história. Em cada... Mas você tem certeza? Ou será que não foi mal entendido? E isso doía como se me violassem de novo. Porque ser mulher, minha filha, é viver tendo que provar que a sua dor é real. Que seu corpo não mente. Que sua alma sangrou mesmo quando ninguém viu. Teve um tempo em que eu pensei em processar a diocese. Juntar provas, depoimentos, documentos. Eu até conversei com uma advogada, mas parei no meio. Porque o que eu buscava não era justiça de papel. Era justiça de verdade. E isso, naquele tempo, naquele sistema, não ia vir. E eu sabia que reviver tudo num tribunal me partiria de novo. E eu não queria mais sangrar para convencer ninguém. Já sangrei demais. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Falei. Denunciei em todos os espaços possíveis. Fui em rádios comunitárias, escrevi artigos, participei de podcasts de mulheres sobreviventes. E cada vez que eu contava minha história, eu me sentia menos sozinha. Porque é assim que a gente vence. Falando, gritando, rasgando o véu do medo. Recebi mensagens de outras mulheres, de outras cidades. Outras meninas que passaram pelo mesmo. Algumas ainda caladas. Outras com voz rouca de tanto chorar em segredo. Teve uma que me marcou. Se chamava Natália. Tinha só 22 anos. Me escreveu dizendo: eu li sua história. É a mesma que a minha. Mas eu ainda moro com minha mãe. E ela também finge que não vê. Eu chorei lendo. Era como olhar no espelho do tempo. Respondi com tudo o que eu podia dar. Coragem. Disse para ela que saísse. Que não esperasse o perdão de quem a traiu. Que o mais difícil não era deixar a casa. Era deixar a ilusão de que um dia aquela mãe ia mudar. E ela conseguiu. Uns meses depois me escreveu de novo. Estava morando com uma tia. Estudando. Com medo ainda assim. Mas viva. E isso é tudo.
Foi ali que eu entendi. Eu não sobrevivi só por mim. Sobrevivi por essas Natálias. Por todas as meninas que ainda estão ajoelhadas diante de um altar de mentira, achando que aquilo é fé. Eu sou testemunha viva do que acontece quando a religião vira desculpa. Quando o nome de Deus é usado para cobrir pecado de homem. E hoje eu carrego essa missão. Falo em escolas, converso com adolescentes, vou a grupos de mães. Ensinar a escutar. Ensinar a olhar de verdade para os filhos. Porque às vezes o perigo tá dentro da nossa casa. No homem de terno, no vizinho que ajuda demais, no pastor que sorri bonito, no padre que sabe o nome de todo mundo. O mal, minha filha, não tem cara de monstro. Tem cara de confiança. Outro dia meu filho chegou da escola sério. Me olhou nos olhos e disse: Mãe, teve uma palestra hoje sobre abuso. A professora falou de coisas que eu nunca tinha pensado. E aí eu fiquei imaginando. Será que aconteceu com alguém que a gente conhece? Meu coração gelou. Ele não sabe de mim. Ainda não. Mas um dia vai saber. E naquele dia, eu quero que ele sinta orgulho. Não pena. Porque eu não sou vítima. Eu sou sobrevivente. E tem uma coisa que aprendi nesse caminho. A gente não precisa do perdão de quem nos machucou para seguir em frente. A gente precisa se perdoar. Por ter calado. Por ter ficado. Por ter confiado. Por não ter sabido fugir. Tudo isso não é culpa nossa. Era o que dava para fazer com o pouco que a gente tinha. Hoje, me olho no espelho com carinho. Vejo as rugas, os cabelos brancos, o olhar cansado, mas firme. Vejo uma mulher que, mesmo tendo sido negada desde criança, construiu um novo caminho, com as próprias mãos. E se pudesse voltar no tempo, eu não mudaria minha história. Eu mudaria o silêncio. Eu teria gritado antes, mas tudo tem seu tempo. E o meu tempo de calar acabou. Agora eu sou voz. Sou escudo. Sou farol. Se você também já passou por uma história parecida, confere se tá inscrito aqui no canal e deixa nos comentários o que você faria no meu lugar. E quando eu digo que sou voz, não é força não, viu? É cansaço. É memória viva que insiste em não deixar morrer tudo o que passei. Tem gente que acha que a cura vem com o tempo. Mas o tempo só ensina a gente a andar com a dor. Aprendi a levantar, a sorrir, até. Mas tem dias que ainda me pego parada, no meio do corredor, com a mão tremendo e os olhos cheios d'água, lembrando daquela primeira vez que me senti traída por quem eu mais amava. Porque é isso que mais machuca. Não foi o padre. Foi minha mãe. Foi a confiança que ela rasgou e jogou fora como se eu fosse só mais um objeto para oferecer em sacrifício. E por mais que eu tenha entendido, racionalizado e até conseguido seguir com a minha vida, tem um espaço em mim que nunca foi reconstruído. Um canto do coração que ainda chora baixinho toda vez que penso que eu só queria um colo. Um cuidado. Vem cá, minha filha. Me conta o que tá te doendo. E não teve. Nunca teve. Mas eu transformei a ausência em impulso. A dor em estrada. E segui. Segui cansada, mas inteira. Fraca, mas decidida. E ao longo do caminho fui encontrando outras como eu. Mulheres que também foram silenciadas, desacreditadas, abandonadas pelos próprios. A gente não se reconhece pelas palavras, sabe? Se reconhece pelo olhar. Um tipo de cansaço que mora nos olhos, mesmo quando a boca tá sorrindo. Eu me lembro de uma senhora, já de idade, que veio falar comigo depois de uma palestra numa associação de bairro. Ela me olhou com olhos marejados e disse: Eu fui igual você, mas só contei agora, com 72 anos. Me abraçou e ficou ali, em silêncio, como se aquele abraço apagasse os 50 anos de silêncio que ela carregou. E naquele momento,
Eu entendi. A minha voz estava curando outras, que nem sabiam que ainda doíam. Olha, eu queria dizer que tudo ficou bem. Que hoje vivo feliz, leve, com o coração em paz. Mas seria mentira. Não dá para apagar o que me arrancaram. O que fizeram comigo marcou cada canto do meu corpo. Até meu sorriso carrega a sombra da menina que um dia implorou por socorro com o olhar. Mas hoje eu consigo rir. E isso, por si só, já é uma vitória. Meu filho cresceu. Virou um homem honesto. Bom. Quando fez 18, me chamou para conversar. Disse que sabia que tinha alguma coisa no meu passado. Que percebia meus silêncios, minha tristeza em dias de missa, meu desconforto quando alguém falava de fé cega. Eu respirei fundo. E contei. Não tudo. Não em detalhes. Mas o suficiente para ele entender. E ele me ouviu como um homem. Sem interromper, sem julgar, sem fazer perguntas tolas. No fim, me abraçou. Disse: Mãe, eu te admiro mais ainda agora. E eu chorei. Chorei tudo o que guardei por anos. Porque ali, eu finalmente fui ouvida do jeito certo. Hoje ele luta comigo. Faz parte de um grupo de apoio, ajuda outros jovens, organiza eventos de prevenção. E eu olho para ele e penso: valeu a pena não ter me calado. Porque se eu tivesse me afundado, naquele trauma, talvez ele nem tivesse nascido. Talvez eu nem estivesse aqui. E o mundo teria perdido um homem bom, que sabe a importância de proteger os frágeis. Minha mãe? Às vezes ainda sonho com ela. Às vezes com raiva. Às vezes com saudade. Tem noites que acordo chorando, lembrando do cheiro dela, das mãos dela trançando meu cabelo. E, em outras, acordo sufocada pela lembrança do tapa que me deu quando tentei pedir ajuda. É um amor que nunca se resolveu. Um nó que não se desfez. Mas eu aprendi a viver com esse nó. A amarrar minhas esperanças em outros lugares. Em outras pessoas. E principalmente em mim. Porque o que mais me salvou foi me acolher. Me abraçar como eu precisava ter sido abraçada. Me dizer todos os dias que eu não era culpada. Que eu merecia amor, sim. Que eu merecia ser cuidada, sim. E que minha história, por mais dolorida que fosse, podia ser uma ponte para outras se salvarem. Hoje, não me escondo mais. Faço questão de dizer quem eu sou, de onde vim e o que me fizeram. Porque cada vez que conto, uma mulher se liberta. Uma mãe acorda. Uma filha grita. E isso é revolução. Aquele padre morreu achando que ia pro céu. A minha mãe morreu em silêncio. Mas eu estou viva. E enquanto eu respirar, vou ser a voz de todas as meninas que ainda estão sendo caladas nas sacristias, nos quartos escuros, nas casas onde reina o medo disfarçado de fé. Se você é uma delas, saiba, você não tá sozinha. E nunca mais vai estar. Se você também já passou por uma história parecida, confere se tá inscrito aqui no canal e deixa nos comentários o que você faria no meu lugar.